Boa noite a todos, alunos, estudantes do Polo Uninter. A entrevistada de hoje é a Leomar Luciana, coordenadora Luciana. O objetivo dessa entrevista é a perspectiva da educação inclusiva do aluno com deficiente. Farei umas 6 perguntas com a coordenadora Leomar e ela, por sua vez, responderá. Primeira pergunta. O que é, por definição própria, a educação inclusiva? A educação inclusiva, em poucas palavras, podemos dizer que é a educação para todos. É a educação que recebe, na qual são bem-vindas todas as pessoas, independentemente das suas diversidades de cor, raça, credo, sexo e deficiências. Então, é a educação que acolhe todos, vinculada ao paradigma da inclusão, que é um processo justamente de receber, de acolher, compreender, entender, aceitar e conviver aprendendo com as diversidades. Muito bem. A segunda pergunta explica a diferença para ela entre a inclusão e a integração social do deficiente no ensino básico. A integração é um modelo anterior à inclusão na educação. O modelo integracionista previa as crianças com deficiência frequentando as escolas de ensino regular, porém não na mesma sala de aula que as crianças sem deficiência. Então, as crianças com deficiência iam para a escola de ensino regular, mas frequentavam classes especiais, salas separadas. Então, elas ficavam na mesma escola, mas ficavam segregadas em salas que eram só de crianças com deficiência. Então, nesse modelo, as classes especiais eram divididas nas diversas naturezas de deficiência. Existia classe especial para criança com deficiência visual, outra para criança com deficiência mental, outra para criança com deficiência com surdez, outra para deficiência intelectual. Isso acabou com o paradigma inclusivo. Então, a educação inclusiva, neste modelo, as crianças frequentam a escola de ensino regular, as crianças com deficiência, na mesma sala de aula das crianças sem deficiência. Essa é a grande diferença. A próxima pergunta, na sua própria experiência, o que tem se observado da realidade da inclusão escolar? Bem, a inclusão escolar tem que ser vista como um processo que não vai terminar nunca, como um processo contínuo e vai acompanhando a evolução da sociedade, do mundo, da ciência e de tudo mais, né? Então, nós nunca vamos poder dizer estamos preparados para a inclusão educacional, porque como um processo é dinâmico e nós teremos sempre que estar correndo atrás, buscando aprendizagem para conseguirmos concretizar a inclusão educacional. No momento, o que eu percebo é que existe o óbvio, que acho que todo mundo percebe, as dificuldades, começando pela acessibilidade física. As escolas não têm, muitas delas, condições físicas, banheiros adaptados, rampas para crianças com deficiência física. A questão da capacitação dos professores, que é uma questão bem séria, que, no meu ver, o Estado deveria se empenhar em promover uma capacitação maciça, muito efetiva para os professores. E numa outra perspectiva, há também uma certa acomodação dos professores em buscar novos conhecimentos, em enfrentar os desafios de trabalhar com o novo, com aquilo que não estão ainda habituados a trabalhar. A quarta pergunta, o que falta para acontecer a inclusão do aluno com deficiência no processo de aprendizagem dentro da escola? Primeiramente, eu acho que o mais relevante é o professor. O professor ter conhecimento a respeito das deficiências, conhecimento básico, que ele próprio pode buscar pesquisando, conhecendo, visitando. Se o Estado não nos dá essa capacitação, cabe a nós, na nossa missão de professores, buscar aprender.
Então, o professor tem também que se mobilizar em aprender. Se o professor está informado e sensibilizado para receber essas crianças com deficiência, ele vai fazer toda a diferença. Porque a maior barreira é atitudinal. Se o professor não tem abertura de coração e de mente para entender as diversidades e para procurar trabalhar com elas, nenhuma capacitação vai ter efeito nesse professor. Então, o mais importante é que o professor tenha essa abertura para compreender e querer trabalhar com a pessoa com deficiência. A próxima pergunta aqui é como criar na escola uma cultura de inclusão? Não é tarefa fácil criar uma cultura de inclusão, porque no começo tudo é visto como muito estranho, como se as pessoas com deficiência fossem os ETs, as pessoas têm tabus, preconceitos até inconscientes, há muita ignorância em relação ao tema, acreditam que doenças, pensam que a deficiência é de uma doença contagiosa, tudo isso ainda existe. Então, na medida em que a gente vai informando, isso pode, a própria escola pode promover, o diretor da escola pode conseguir parcerias com pessoas interessadas em dar palestras, às vezes até de forma voluntária, sobre as deficiências, sobre como trabalhar, sobre as diferentes naturezas de deficiência. Você vai criando uma cultura inclusiva, principalmente quando os alunos com deficiência vão chegando. Então a gente vai vendo que os professores aprendem a conversar com pessoas cegas, aprendem a se comunicar com surdos através da mímica, do gesto, de bilhetinhos. As pessoas em cadeiras de roda já não são vistas como uma coisa do outro mundo. Então isso vai acontecendo à medida em que vai se concretizando, em que esses alunos vão chegando e com próprias iniciativas da escola, que deve buscar a parceria da comunidade, de empresários e dos familiares dos alunos com deficiência, a escola pode fazer muito para transformar a sua realidade numa realidade inclusiva. Próxima pergunta: quais ações concretas e eficazes para tornar o aluno deficiente incluso na escola onde ele tem o direito para estudar? Primeiramente, me permita fazer uma observação em relação à nomenclatura. Né? Aí fala criança deficiente. Né? Então, não se considera adequado dizer criança deficiente ou pessoa deficiente, e sim pessoa ou criança com deficiência. Porque o fato dela ter uma ou duas deficiências ou mais não a torna um deficiente na sua totalidade. Então, a nomenclatura correta é pessoa ou criança com deficiência. Então, a pergunta se refere a como tornar uma realidade a inclusão, né? Ações concretas e eficazes para ações concretas. Tornar o aluno. Então, é muito perto daquela resposta que eu dei na outra questão. A escola fazer parcerias com a família e com a comunidade. Então, naquele bairro, existem empresários, existem lojas, faz parcerias com essas instituições, com essas lojas, com essas organizações, busquem pessoas voluntárias que possam dar palestras, que possam esclarecer os professores, esclarecer os próprios alunos em como receber os coleguinhas com deficiência, para que não haja aquele susto, porque as crianças não têm preconceito, mas muitas delas vêm com preconceito que a família colocou nas suas cabeças. Então é preciso também que a escola desfaça esses preconceitos. Eu conheço muitos professores, muitos psicólogos, muitos psicopedagogos que têm o maior prazer em dar palestras voluntárias nas escolas para orientar e esclarecer os professores e os colegas. Então, a escola, além da obrigação do Estado em capacitar os professores,
A escola pode, por sua vez e por sua iniciativa, a sua direção, buscar essas parcerias com a comunidade e com as famílias. Muitas vezes, dentro das famílias das pessoas com deficiência, existem já especialistas, pessoas que já aprenderam muito e que podem transmitir, podem compartilhar o seu conhecimento com os professores e com os alunos dessa escola. Isso faria uma grande diferença na realidade. Então, esta noite eu agradeço a Dona Mar pela entrevista concedida E agradeço a todos os alunos presentes no Polo.